Olá, irmãos! Você está no canal Professor David Galvão. Se você não é inscrito, vai se inscrever agora, vai deixar o seu like e vai compartilhar com seus amigos. Dúvidas bíblicas número 2. Existe maldição hereditária? E para entender isso, nós temos que partir do princípio. E no princípio, Deus criou o homem e a mulher e ambos desfrutavam da total bênção de Deus. Até o momento que eles, influenciados pelo espírito maligno, ali representado por uma serpente, desobedeceram a Deus e, em desobedecendo a Deus, deixou que o pecado entrasse na vida deles. E o pecado entrando na vida deles, veio sobre eles a morte, veio sobre eles a maldição. E a morte passou a todos os descendentes de Adão, pelo que está escrito: em Adão todos pecaram e por isso todos morreram. Nesse sentido, podemos dizer sim, existe maldição hereditária, porque todos nós somos descendentes de Adão e morremos exatamente como Adão morreu, pagamos pelo mesmo pecado que Adão pagou. Conforme escreveu o apóstolo São Paulo, todos nós pecamos em Adão e à semelhança do pecado de Adão. Porém, a gente tem que entender que esse é um sentido estrito, mas não quer dizer que nós vamos ser exatamente imagem e semelhança dos nossos pais. E existe sim a possibilidade de nós quebrarmos essa maldição. E nós vemos isso na história do próprio Adão. A Bíblia vai dizer que Adão teve 2 filhos, um Abel e o outro Caim. E Abel fazia o que era bom aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor se agradava de Abel. E Caim fazia o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor não se agradava de Caim e nem dos seus sacrifícios. Então veio sobre Caim a inveja, a ira, e o pecado toma conta de Caim e faz com que Caim mate o seu irmão Abel. Perceba, a maldição da morte estava sobre a vida de Abel, assim como estava sobre a vida de Caim. Mas Abel, ao contrário de Caim, permaneceu fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, lutando contra essa maldição, pelo que Caim deixou-se levar pela maldição. E uma chave para entender esse conceito é aquela que o próprio Deus diz para Caim. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7, Deus fala para Caim dizendo: se tu fizeres o bem, não serias então aceito? Porém, se fizeres o mal, o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo vai ser para ele. Porém, cumpre a você dominá-lo. Nós temos que entender que o pecado de Adão passou a toda a humanidade. Nesse sentido, existe maldição hereditária. Porém, existe a possibilidade de vencermos essa maldição. E como é que a gente vence essa maldição? Dominando esse pecado. Não deixando que os exemplos errados que vieram na nossa família passem para nós. Não é porque seu pai era alcoólatra que você tem que ser. Não é porque sua mãe fumava que você tem que fumar. Não é porque o seu pai, o seu avô praticava latrocínio, extorsão, praticava todo tipo de maldade para com o seu próximo que você tem que fazer. Porque assim como Deus providenciou a Cristo para vencer a morte, nos dando a possibilidade da vida eterna, revogando a maldição de Adão, Ele também nos dá a possibilidade de ter uma outra família. Sim, você pode e deve ter um outro pai, o Pai que está nos céus. Você deve ter a hereditariedade desse Pai que está nos céus. E esse Pai faz tudo que é bom, que é reto e que é perfeito. Então, existe sim a maldição hereditária, mas também Deus providenciou a possibilidade de quebrar essa maldição. E a possibilidade é apegar-se com Jesus e resistir ao pecado, resistir à morte, resistir aos espíritos que vêm nos tentar todos os dias para nos fazer errar e entrar pelo caminho de Caim, pelo caminho do mal, pelo caminho que se diz que é o caminho da perdição, mas continuarmos firmes e abundantes na presença desse Pai que está nos céus. Esse Pai sim vai nos dar vida e sempre vida abundante. Então essa é a explicação mais objetiva do que seja maldição hereditária. A gente poderia entrar em aspectos espirituais, só que às vezes isso me parece um pouco de crendice. Sendo objetivo, existe maldição hereditária? Sim. Existe possibilidade de quebrar? Sim. Qual a possibilidade? Resistir
ao mal, resistir ao diabo, conforme está escrito, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado jaz à porta, mas cumpre a você dominá-lo, como Abel dominou, e foi alguém que foi dito ser um homem de Deus. Caim não dominou, pelo que foi dito, será amaldiçoado por Deus. Quer ser abençoado por Deus? Domine o pecado, porque dominando, ele vai ficar na porta, mas nunca vai entrar no seu coração. É assim que se quebra a maldição hereditária. Se alguém me ensinou um outro jeito, uma outra maneira, uma outra forma que não essa, seja anátema, porque hoje você aprendeu que é pela sua vontade de dominar aquilo que é ruim em você e fazer o que é bom aos olhos do Senhor que você vai quebrar essa maldição. E eu já declaro na sua vida a quebra da maldição pelo aprendizado da palavra de Deus através desse vídeo. Seja abençoado com essa palavra, seja abençoado com essa dúvida que você tinha e hoje foi tirada, pelo que você vai herdar agora a hereditariedade do Pai Celeste, o Pai dos céus, o Pai das luzes, aquele que vai te dar todas as bênçãos dos altos céus. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.